Nessa aula aqui do curso eu vou ensinar para vocês como usar esse testador aqui, que é um testador para fonte de TV LCD LED Plasma. Esse testador utiliza duas lâmpadas, daquelas lâmpadas tipo de freio de carro, sendo que uma de 12 volts, a outra de 24. Essa primeira lâmpada aqui da esquerda serve para você testar a fonte de 5 volts de standby, a fonte de 12 volts e a lâmpada da direita a fonte de 24 volts. Qual é a importância desse aparelho? Se você pegar uma fonte, um televisor LCD, um televisor LED ou até uma TV de plasma que não funciona, e você, às vezes acontece de você medir a tensão na fonte, e tem tensão, mas na hora que você conecta na placa principal, ela cai, desaparece. Daí você pensa, o defeito é na placa principal, daí você vai, compra a placa principal, troca, não funciona a TV. Quando na verdade o defeito era na fonte, porque embora tivesse a tensão lá, por algum motivo, por algum problema, ela não estava conseguindo fornecer corrente necessária para a TV funcionar. Então esse testador, cada lâmpada dessa faz o papel de uma carga, ou seja, ele dá um consumo para a saída da fonte, de tal modo que se as lâmpadas acenderem, indica que tanto a fonte tem as tensões, quanto ela pode fornecer a corrente necessária para o funcionamento da televisão. Caso as lâmpadas não acendam, indica para você que a fonte está com problema. Então agora eu vou mostrar para vocês qual é o procedimento para você usar esse testador. Então aqui nós temos os fios do grupo principal do testador. Eu aconselho vocês que quando comprarem o aparelho, antes de você começar a utilizar, observem que em cada fio vem uma marcação, que já eu explico o que significa, mas é bom você, num papel, você marcar a cor de cada fio e o que cada um significa. Porque essas etiquetinhas aqui podem com o tempo saírem, rasgarem, e aí você não vai saber o que é. Então você deixa marcado num papel e aí você não se perde. Então aqui nós temos o fio terra, que vai ser ligado no terra da fonte de alimentação que você vai testar. O fio que vai ser ligado no terminal de standby, que vai alimentar a lâmpada de 12 volts lá do testador. Aqui ele marcou duas vezes lâmpada standby, então vai no terminal de standby da fonte. Aqui o fio que vai no terminal da lâmpada de 12 volts, que vai na saída de 12 volts da fonte. O fio da lâmpada de 24, que vai na saída de 24 volts da fonte. E aqui nós temos os dois fios do Power On. O Power On é um comando que vem da placa principal e vai habilitar as outras fontes. Quando você liga a fonte da TV na tomada, você já vai ter essa tensão de 5 ou 3,3 volts, chamada tensão de standby, que vai alimentar a placa principal. Daí quando você apertar a tecla para ligar ou o botão de liga no controle remoto, a placa principal vai fornecer um comando liga e desliga que vai para a fonte, e aí a fonte habilita as outras tensões, como a tensão de 12 e a tensão de 24. Esse comando chama-se comando Power On. Nós temos dois tipos de comando Power On: o Power com nível alto e o comando Power com nível baixo. Na maioria das TVs, a fonte liga quando ela recebe o nível alto da placa principal. Nessas TVs, você vai usar esse fio aqui, o Power On H, que é high, que significa alto. Em algumas poucas TVs, a fonte liga todas as tensões quando recebe o nível baixo da placa principal. Aí nesse caso dessas TVs, você vai usar o fio do Power On L. L é low, é baixo, nível baixo. Então ou você vai usar esse na maioria das TVs, ou vai usar esse em outras TVs. Então agora nós vamos ver como conectar esses fios lá na placa do televisor. Esses fios aqui do grupo secundário vale a mesma coisa do grupo principal. Você marca as cores e o que cada um faz, porque se rasgar essas etiquetas ou danificar, você já tem marcado a função de cada fio. Esses aqui são os fios que fornecem um comando para funcionar o inverter, que é o circuito que acende a lâmpada fluorescente do backlight, no caso a TV LCD, ou então que faz funcionar o circuito conversor que vai alimentar os LEDs, no caso do backlight dos TVs LED. Detalhe, esses comandos aqui você vai aplicar na placa, no inverter ou no conversor LED da placa principal, sendo que basicamente para fazer funcionar o inverter você só precisa de dois comandos: o comando liga e desliga e o brilho. O comando liga e desliga, inverter on, tem dois aqui. Alguns inverters ligam com nível alto, um comando alto, nível alto da placa principal, outros ligam com nível baixo, então você usa esse ou esse. E o dimmer, que é o controle de brilho. Você pode usar ou esse aqui ou esse. A diferença é que aqui o dimmer, o brilho no máximo,
é quando a tensão vai para 5 volts e aqui é quando a tensão vai para 3,3 volts. Nesse caso você começa com 3,3, se não der resultado vai no 5. De tal modo que dos 4 fios você só vai usar 2. Um comando inverter on e um dimmer. Então aqui nós temos, que vai servir de base para você ver como funciona o testador, uma placa de uma fonte de um televisor LED da LG de 42 polegadas. Esse conector aqui é o conector que liga a fonte com a placa principal. E ele tem umas indicações aqui no canto que o meu câmera vai aproximar aqui e eu vou mostrar para vocês como que, em quais terminais desse que a gente vai conectar os fios do testador. Então tá aqui, ó, o conector já aproximado na câmera. Esse conector aqui tem 24 pinos, sendo que em cada pino tem a indicação para que ele serve. Normalmente as fontes de televisor LCD, LED, plasma costumam ter nos seus conectores a indicação da função de cada pino. Vem abreviado, obviamente. Então 24 pinos nós temos aqui, sendo que os pinos que estão na parte de baixo são os pinos pares, que estão nessa fileira aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, até o 24, os pinos de baixo. Os pinos de cima são ímpares, que estão nessa outra fileira aqui, ó. 1, 3, 5, 7 e por aí vai até o pino número 23. Funções. O pino 2, que é o primeiro de baixo aqui do lado esquerdo, é o pino Power On. É o pino que recebe o comando da placa principal e liga todas as tensões da fonte. Os pinos 4 e 6 terra, GND terra. Os pinos o 8 e o 10 são os pinos de 5,2, são os pinos da tensão de standby, que é a primeira tensão que sai da fonte e vai alimentar a placa principal. O próximo pino já é o GND terra também. O próximo é 12 volts, é a saída de 12 volts. O outro é um terra também, um GND, 24 volts, tensão de 24. E esses outros pinos aqui de baixo são do inverter, a gente não vai usar nesse teste. Então, como é que deve ser feita a conexão? O terminal Power On do testador vai no pino 2, vai no primeiro pino aqui, ó. Os terras, tanto faz. Se você tem 3 terras aqui, na verdade 4 terras aqui, você pode usar qualquer um dos 4 para conectar o fio preto. O fio do standby do testador você vai colocar em qualquer terminal de 5,2, pode ser até desse lado aqui, que é tudo interligado. Tudo que está marcado 5.2 está ligado no mesmo fio, na mesma trilha. O fio do testador de 12 volts, para acender a lâmpada de 12 volts, você conecta aqui. O fio de 24 volts você conecta aqui. Então na hora que você ligar a placa da fonte, as duas lâmpadas têm que acender. Acendendo indica pra gente que a fonte está boa. Se uma das lâmpadas ou nenhuma das lâmpadas acender, significa que a fonte está com problema. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é testar a tensão do standby dessa fonte. Então para isso nós vamos conectar 2 fios. O fio terra, que é esse daqui. Se a gente olhar no conector, da esquerda para a direita, lembrando que as indicações que estão nessa parte aqui correspondem à fileira de baixo dos pinos. Então, contando da esquerda para a direita, 1, 2, 3. O segundo ou terceiro pino da esquerda para a direita é terra, então você pode conectar em qualquer um dos dois. O primeiro passa, segundo ou terceiro, então você encaixa, nós encaixamos aqui no segundo, mas poderia ser no terceiro. Segundo, terceiro, o quarto pino ou quinto da esquerda para a direita são da tensão de 5,2, standby. Então você pega o fio do standby 5 ou 3,3 e conecta no quarto ou no quinto fio. Então, primeiro, segundo, onde já está o terra, terceiro é terra, quarto ou quinto. A gente vai aqui no quinto fio, só engata aqui. Ok, está engatado os dois. Na hora que eu ligar a fonte na tomada, vai ter que acender a lâmpada, vai ter que acender um dos filamentos da lâmpada de 5, 3,3. Se não acender, a fonte do standby está com defeito. Se acender, ela está boa. Então a gente liga a fonte na rede elétrica e põe para funcionar. Aqui, ó. Vocês podem observar que acendeu a lâmpada, o filamento da lâmpada correspondente à tensão de 5 ou 3,3. É claro que ela acendeu mais fraco porque essa lâmpada é para 12 volts. Como a tensão que tem aí na fonte é 5, não vai produzir muito brilho, mas deu para ver que a fonte do standby está funcionando. Então agora nós vamos testar as outras saídas, a saída de 12 e a saída de 24 volts, que são as fontes principais. A do standby está boa, agora nós vamos testar as principais. Nós vamos pegar o fio de 12 volts do testador e colocar no terminal de saída de 12 volts da fonte. A mesma coisa, a gente procura aqui, ó, a indicação
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o sétimo da esquerda para a direita. Então você conta aqui, 1, o 2 já está usado, 3, 4, 5 já está usado, 6, 7. Então você conecta no sétimo pino da esquerda para a direita, 12 volts. O 24 volts é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Da esquerda para a direita. É onde vai o fio verde. Você conta 8. 1, 2 já está usado, 3, 4, 5 usado, 6, 7, o 8 é o fio que está do lado do 12 volts. Conecta aqui. Ok. Então nós já temos conectado terra, o fio do standby, o fio do 12, o fio do 24. Agora, quando eu ligar a fonte, observem que só acendeu a lâmpada do standby. Mas por que só acendeu a lâmpada do standby? Porque só acendeu a lâmpada do standby, que estava desligada a chave aqui geral. Só acendeu a lâmpada do standby, por quê? Porque enquanto não chegar o comando on-off da placa principal para cá, ela não libera as outras tensões. Então, além dos fios do 12 e 24, a gente vai precisar conectar aqui o fio do Power On. Só que temos dois fios de Power On, o Low, nível baixo, e o High, nível alto. Se você ficar na dúvida se a TV liga com nível alto ou nível baixo, o que você faz? Você conecta primeiro o fio do nível baixo. Se não liberar as tensões, aí você conecta o fio do nível alto. Então nós vamos ver, vamos fazer nos dois casos. Agora nós encaixamos aqui no terminal Power On o fio Power On H do testador. Agora nós vamos aplicar o nível alto aqui no terminal Power On para ver se a fonte liga todas as demais tensões. Lembrando que esse terminal escrito Power On, que é um comando que vem da placa principal para a fonte, pode ter outros nomes em outras TVs. Pode se chamar, por exemplo, PS On. E pode variar um pouquinho. Então agora nós vamos testar o funcionamento das demais fontes. Então ligando a fonte aqui na tomada. Observe que com o comando Power On, ele liberou a fonte de 12 volts aqui, do fio amarelo, e a fonte de 24. Ó. Tá vendo? Ó? Essa lâmpada aqui é da fonte dos 12 volts e essa lâmpada aqui é da fonte do 24 volts. Detalhe, a lâmpada do standby continua acesa ainda, o filamento do standby está aceso. Aqui você não vê porque o filamento do 12 volts, com brilhar mais forte, ofuscou a lâmpada que recebeu a tensão de 5 volts. Tanto é que quando você desligar a fonte aqui pela chave, a tensão de standby vai ser a última a desaparecer. Tá vendo? Ó? Ligando outra vez. Isso indica pra gente que essa placa toda está funcionando. Se a TV não está funcionando, o problema está na placa principal. Agora, se você conectar o comando Power On do testador e não liberar as demais tensões, a placa da fonte está com defeito. Então, essa é a grande utilidade desse testador. Ele não somente testa o acionamento da fonte, as tensões da fonte, como a capacidade de fornecer corrente que a fonte tem em relação à placa principal. Então, como eu falei para vocês, um testador extremamente útil que você pode adquirir em nossa loja virtual Burgos Eletrônica ou no Esquema Fácil, que é o nosso parceiro comercial.